Quem não gosta de histórias de fantasma? Na verdade, muita gente não gosta de história de fantasma, né? Mas, se você clicou nesse vídeo, quer dizer que você gosta de histórias sobrenaturais. E hoje, o Reddit do Medo é justamente sobre isso. Histórias sobrenaturais, histórias cabulosas, assustadoras de fantasmas. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Animado, Vitor, pra histórias sobrenaturais? Ai, não. O Vitor que é fã. Eu tenho medo. Já deixa o seu like, confere se você tá inscrito no canal e vamos para a primeira história, que chama-se Bom Dia, Sininho. Gente, quando eu vi o nome dessa história, eu ri também, assim, que eu achei engraçado. Porque essas histórias a gente tira de um subreddit chamado Ghost Stories. E é em inglês e tal, e o nome da história era Good Morning, Tinkerbell. Aí me veio uma coisa meio Disney, entendeu? Mas vocês vão entender o título da história, tem tudo a ver com a história. Há pouco tempo atrás eu consegui um emprego numa casa de repouso que existe há, sei lá, mais de 100 anos. Começou ali como um asilo pra zona rural, mas depois de um tempo acabou se tornando um lugar onde as pessoas que não tinham pra onde ir, iam. Ih, coisa maravilhosa demais aqui! Quem é ela? Quem é ela? Depois disso, né, depois de muito tempo, foi se tornando oficialmente um asilo para idosos, um lar para idosos. Mas, gente, lá sempre teve muita história de fantasma. Parece que qualquer pessoa que você encontrasse lá, funcionário ou pessoa que mora lá, todo mundo tinha uma história sobrenatural para contar sobre aquele lugar. E esses fantasmas, né, que estão nas histórias dessas pessoas, geralmente são pessoas que moraram nesse asilo, nessa casa de repouso, e não moram mais lá atualmente, se é que vocês me entendem. Eu não tinha tido nenhuma experiência sobrenatural lá, até essa manhã. Um dos meus residentes favoritos era um senhorzinho muito fofo, muito alegre, chamado Paulo. Ele foi um dos primeiros residentes lá a me cumprimentar quando eu me mudei pra lá. Me mudei porque, tipo assim, a gente meio que mora lá, porque parte do meu trabalho é ficar disponível durante a madrugada, se acontecer alguma coisa, eu tenho que acordar e dar suporte ali. E ele foi um dos primeiros a me cumprimentar e ele sempre me pedia uma xícara de café com 2 colheres de chá de açúcar. E segundo ele, eu fui a única funcionária que conseguiu acertar no doce certinho do café dele. Gente, era um amor de pessoa. Faz parte também do meu trabalho tocar a campainha, né? Tipo um sininho que fica no corredor, e esse sininho é pra avisar que tá na hora das refeições. Então toda manhã eu ia até o corredor e tocava o sininho. E todas as manhãs o seu Paulo passava por mim e falava, bom dia, sininho, porque eu que tocava o sino ali do corredor. E eventualmente esse se tornou o meu apelido. Essa manhã tudo aconteceu normalmente. Eu acordei, preparei tudo que tinha que preparar, toquei o sino do corredor. O seu Paulo passou por mim e falou, bom dia, sininho. E aí eu fui, peguei uma xícara, botei café pra ele, botei as 2 colheres de açúcar e coloquei a xícara no lugarzinho dele. Servimos ali o café da manhã pra todos os idosos, tudo certinho. Só que teve um momento que eu reparei que o lugar do Paulo, né, do senhor Paulo, tava vazio. Ele não tava sentado lá na mesa junto com todo mundo. E também faz parte do meu trabalho verificar tudo certinho, se tá todo mundo tomando o café da manhã, comendo todas as refeições, né? E por isso eu saí ali do refeitório e fui até o quarto do seu Paulo. Bati na porta, ninguém atendeu, ninguém respondeu. Bati de novo, ele não respondeu. Silêncio total do outro lado da porta. Como a gente trata ali de pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, a gente tem uma regra que é, se você bateu na porta de um residente 2 vezes, ele não respondeu, você é obrigado a entrar no quarto, todo mundo tem cópia da chave dos quartos, você tem que entrar no quarto pra ver se tá tudo bem. E foi isso que eu fiz. Como eu bati 2 vezes, ele não atendeu, eu peguei minha chave e abri a porta. Dentro do quarto tava impecável. Tava tudo vazio, assim, tinham as coisas lá, mas tava tudo arrumadinho. Era como se ele tivesse acabado de sair do quarto, tipo, ele arrumou tudo certinho e saiu. Aí eu pensei, vou no refeitório, ele deve ter ido então, e a gente desencontrou. Mas eu cheguei no refeitório e o lugar dele continuava vazio. Eu não fiquei preocupada, porque às vezes os idosos, eles preferem pegar o café da manhã e comer no jardim, ou então, às vezes eles nem avisam e já começam a fazer as tarefas que a gente designa pra eles, tudo certinho. Então,
Ele poderia ter só saído sem se despedir, foi fazer as coisas. Quando terminou o café da manhã, a gente já arrumou as coisas para começar a organizar o almoço. Foi quando o Lucas, que é o administrador ali, meio que o gerente do asilo, ele me pediu as chaves mestras dos quartos e aí ele me contou que o seu Paulo, ele foi viajar para visitar a filha dele, ele acabou tendo um derrame e faleceu. O Vitor ficou muito triste que o seu Paulo faleceu. Eu fiquei triste, obviamente, e eu comentei com o Lucas, isso deve ter sido muito recente, deve ter sido agora, né? Porque de manhã ele passou por mim e falou, bom dia, Sininho, igual ele faz sempre, e depois eu realmente não encontrei mais ele. Só que o Lucas falou pra mim que isso era impossível, porque foi ontem à noite que a morte dele foi declarada no hospital. Eu olhei pro Lucas e perguntei, então quem me deu bom dia? Fim da primeira história. O Vitor ficou muito chateado com a morte do seu Paulo, tá? Que é um nome fictício aqui, porque... Não é nem que é fictício, gente, é porque a história é em inglês. O nome do senhorzinho é Paul. E ele ficou muito chateado, né, Vitor? Ai, gente. O Vitor já tava pegado na história. Eu achei fofo. Não é fofo. Ele chamar ela de Sininho. Nossa, eu achei essa história muito fofa quando eu vi. Quanto ela ter ouvido, né, ele chamar Bom Dia, Tinkerbell, eu acho que também se deve ao costume. Pode ter, claro que pode ter sido assombração, né? Às vezes ele veio pra se despedir dela. Pra se despedir. Nossa, é uma coisa muito fofa também de se imaginar. Mas... Ai, não é não, porque eu não quero ninguém se despedindo de mim, não. Não, tudo bem, eu também não quero, pelo amor de Deus, não volta. Mas eu tô falando que eu acho fofo porque, tipo assim, se ele se preocupou em voltar pra se despedir dela, quer dizer que, tipo assim, ele tinha um carinho de verdade. Dela. Ele tinha um carinho por ela. É fofo. Mas eu acho que é mais a questão do costume mesmo, tipo... Pode ser. As coisas fazer as coisas no automático. Eu tenho que tocar o sino, tenho que botar o café, não sei o que. Eu acho que isso era... Porque, geralmente... Nossa, eu falei como se eu fosse especialista em asilo, como se eu trabalhasse em um. Mas eu imagino que tem ali uma rotina, né? Porque geralmente nesses lugares tem realmente uma rotina. E pelo que ela falou, é isso mesmo. Tipo, eles têm ali o café da manhã, aí tem as atividades, hora do almoço. Então, essa rotina devia estar já ali na cabeça dela e ela fez. Sabe? Então, pra você, ela que escutou, ela imaginou ter escutado. Pra mim é isso. Mas eu escolhi acreditar que ele voltou pra falar com ela, pra se despedir. Sim, foi a última despedida dele, né? Pra mim, no meu coração, eu vou escolher acreditar nisso. Que eu achei muito fofa. A próxima história chama-se Apartamento Assombrado. E essa história no Reddit, gente, a pessoa fez uma formatação tão bonitinha. Tipo assim, contexto. Aí falou contexto. Aí depois, pequenos acontecimentos. Aí depois, grandes acontecimentos. Nossa, ficou uma coisa muito organizada. Deu gosto de ler, eu só queria fazer esse comentário mesmo. Só isso. Então vamos pra segunda história. Isso tudo que eu vou contar pra vocês aconteceu lá pra 2009, 2010. Eu cresci e sempre morei com a minha mãe, minha irmã e meu irmão. A minha mãe tinha conseguido uma casa financiada pelo governo, uma coisa que ela já estava tentando há bastante tempo e finalmente ela conseguiu. E conseguiu numa área maravilhosa. A gente pensou assim, gente, que sorte de conseguir essa casa incrível, porque a casa era muito boa, a localização era maravilhosa porque não tinha muitos crimes, sabe? Como toda felicidade dura pouco, gente. Assim que a gente se mudou, fomos informados que a antiga moradora da casa tinha morrido lá dentro. Fazer o quê, né, gente? A gente se mudou, começamos a arrumar nossas coisas, tudo certinho. Nas primeiras semanas que a gente ficou lá, nada de muito assustador, de muito estranho aconteceu. Só pequenas coisas que nos chamaram ali a atenção. A minha mãe, ela trabalhava em uma casa de repouso durante a noite. Ela pegava meia-noite. Então, por isso, durante a madrugada, na parte da noite, assim, ela geralmente não estava em casa. Eu e minha irmã, a gente divide quarto. Tava nós duas dentro do quarto, tranquilamente, porque já tava tarde e tal, a gente já tava pronta pra dormir. Só que a gente acabou se entreolhando, assim, muito juntinhas, quando a gente ouviu um baque seco, um barulho de alguma coisa quebrando, alguma coisa caindo na cozinha. A gente levantou, fomos até a cozinha pra ver o que tinha acontecido, e logo na entrada tinha um quadro que ficava pendurado, ele tava no chão. A gente não ligou muito, né, a coisas sobrenaturais, a gente
só pegou do chão e voltamos pro nosso quarto. Daí teve um dia que a gente tava se aprontando ali, que todo mundo ia pra casa dos meus avós. A gente tava arrumando as coisas, tudo mais, colocando nas bolsas, tudo que a gente precisava levar. Até que a gente já tava entrando no carro da minha mãe quando ela percebeu que esqueceu alguma coisa. Eu não vou me lembrar agora claramente do que era, mas, gente, sempre sobra essas tarefas de voltar pra pegar o que esqueceu pro irmão mais novo, né? Que no caso, a irmã mais nova era eu, e eu tive que voltar lá dentro da casa pra pegar. Aí beleza, entrei na casa pela cozinha, e quando eu entrei eu vi que a porta da geladeira tava escancarada, super aberta. Eu pensei assim, alguém deixou aberto, né? Eu vou fechar aqui de boa. Fui lá, peguei o que eu tinha que pegar e voltei pro carro. Fomos pra casa dos meus avós, a gente passou o dia lá, foi tudo incrível, curtimos. Quando a gente voltou pra casa, eis que encontramos a porta da geladeira novamente escancarada, aberta. E a culpa seria de um fantasma? Não. Claro que a culpa era da última pessoa que entrou na casa, né? Que no caso era eu, e ninguém acreditou quando eu expliquei o que aconteceu, então a culpada era eu. Eu deixei a geladeira aberta. Algum tempo passou e pequenas coisas continuaram acontecendo. Nada muito enorme, assim. Uma luz que apaga do nada, um armário que abre a porta também, sem ninguém ter aberto. Já aconteceu também de algumas frases serem digitadas ali no Google, no computador da minha mãe, quando tava ligado não tava ninguém mexendo. Então, assim, umas pequenas coisas foram acontecendo. Até que um combinado que eu e a minha irmã tínhamos era da gente sempre manter a porta do nosso quarto aberta. Independente da situação, vamos ficar com esse quarto aberto. Daí teve uma noite que a gente tava, sei lá, eu tava na cama lendo, a minha irmã tava jogando GTA, então ela tava fazendo as coisinhas dela, eu tava fazendo minhas coisinhas. Quando de repente a porta do nosso quarto fechou numa agressividade, numa força, e depois ficou aquele silêncio, né, que a gente levou um susto do cacete, e a gente ficou se olhando, parecia que a gente conseguia ouvir os batimentos cardíacos uma da outra. Na mesma hora a gente já berrou, mãe! Gritamos também o nosso irmão querido, e aí a gente tava chamando os dois, ninguém respondia, até que minha mãe entrou no quarto, puta das calças, perguntando por que a gente tinha batido a porta tão forte assim. E aí a gente explicou que não foi a gente, que a porta bateu do nada, que a gente levou um susto também enorme. E aí a gente falou assim, será que não foi o nosso irmão pra fazer gracinha com a gente, pra dar um susto? E quando a gente foi no quarto dele, ele tava deitado na cama, quietinho, ouvindo música do iPod dele. A partir daí, a gente já ficou mais cabreiro ali dentro do apartamento, a gente ficou com medo de alguma coisa acontecer. As coisas pequenas, tipo a luz apagando, o armário se abrindo, essas coisas continuaram acontecendo, e daí em diante, os próximos casos foram mais paranormais. Depois de tantas coisas paranormais irem acontecendo, assim, essas pequenas coisas irem acontecendo, a gente ficou com medo e todo mundo passou a dormir no mesmo quarto. Teve uma certa noite que minha mãe acordou e disse assim, querida, estou com meus lábios muito secos, por favor, vai lá pegar a minha manteiga de cacau que está na minha bolsa do lado do armário. Eu desci pra pegar com o Furebs na mão, e o armário que ela falou que estava do lado era o da sala. Quando eu cheguei na sala, gente, todas as cortinas estavam abertas. Dando reação, tá muito bom. Sendo que toda noite a gente se certificava que as cortinas estavam fechadas. Bem, já fiquei com mais medo ainda, olhei e avistei a bolsa da minha mãe. Pensei assim, eu vou pegar essa manteiga de cacau muito rápido e vou subir. Estava do lado do armário, o armário tava com a porta fechada e trancada, ok? Era esse o cenário, bolsa do lado, armário com a porta fechada, trancada. Eu comecei a procurar ali na bolsa, remexer na bolsa dela, rápido assim, desesperada pra eu encontrar logo essa manteiga de cacau. Quando eu encontrei, eu botei a mão no tubinho, né, um tubinho assim, tipo de batom mesmo, de manteiga de cacau. Na hora que eu encontrei e ia sair, a porta do armário se abriu forte pra caramba e bateu em mim assim, que chegou a me derrubar. Eu comecei a gritar e corri o mais rápido que eu pude até o quarto. Eu acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida. Teve uma vez que meu irmão chamou uns amigos lá pra casa pra gente assistir Zack Code, todo mundo junto, né? Aquela época de ouro da Disney. E aí a gente tava assistindo na suíte, né? No quarto, a gente não tava na sala. Tava todo mundo tranquilo, até que um porta-retrato voou da estante diretamente na cabeça do meu irmão.
A minha mãe teve uma noite que ela decidiu botar uma faca fincada ali na porta. Eu não sei se vocês vão entender. Tipo assim, a porta fecha. Ela fincou uma faca ali pra que, se a porta abrisse, ela ia saber que alguém tinha aberto porque a faca ia cair. E aí ela fincou essa faca lá e tal, fomos dormir. Na hora que a gente acordou, claro que a faca estava no chão e a porta estava entreaberta. A minha mãe estava num estado de nervo tão grande que ela ligava todo dia pro responsável ali dos apartamentos pedindo pra trocar a gente de apartamento. Pra qualquer um que fosse, pra qualquer localidade que fosse, ela só queria sair dali. Eu me lembro ainda com muita clareza de tudo que a gente passou naquela casa. Todas as vezes que eu me senti observada enquanto eu tava brincando, todas as vezes que a gente tava assistindo TV e ela desligava do nada, quando a gente tava ouvindo música e a gente ouvia um barulho de explosão e a música parava. E essas são só algumas das histórias que eu passei lá. Pode não estar 100% correta, porque foram, sei lá, 13, 14 anos atrás, então eu tô falando aqui o que eu lembro com vocês, e sintam-se à vontade pra me dar explicações razoáveis pra tudo que aconteceu, porque pra mim parece tudo bem sobrenatural. Fim da segunda história. Essa história não tem de fofa nada, né? Não é igual a primeira, que tem o fator fofura. É uma história típica de casa assombrada dos Estados Unidos. Essas coisas batendo, né? Coisa fechando sozinha. Ainda bem que eu nunca passei por isso. Nossa. Não lembro de ter passado por isso. Casal Warren ouve essa história, fica até... levanta até do túmulo, gente. Fica até animadinho. Eu também nunca passei por isso, não. Aliás... Tudo bom, mas não foi fantasma não, foi vizinho. Eu já passei por isso na casa mal assombrada que eu morei, né? Que já tem episódio aqui no canal falando sobre essa casa. Que é uma casa que eu ouvia, por exemplo, barulho da louça sendo lavada enquanto não tinha ninguém na cozinha. E não, gente, todo mundo pergunta quando eu conto isso. Não, a louça não era lavada, tá? O fantasma não lavava a louça, senão eu iria gostar e seria bem-vindo. Mas uma coisa é acontecer vez ou outra, que aí você pode explicar com... pode... Vento. Alguma coisa caiu... Poxa, mas nesse caso, acontecia o tempo inteiro. Era tipo assim, o tempo inteiro. Era um vendaval toda hora. Era um vendaval toda hora, um terremoto, um negócio, uns tremelique, né? Tinha uma pessoa muito estabanada, saía esbarrando nas coisas, deixando cair também. Exatamente. O imã da geladeira de fechar já não tava muito bom, a geladeira tava velha. Isso. Gente, eu acho que tem explicação pra tudo. Se sentar e quiser explicar, tem explicação pra tudo. Porque ouviu barulho de explosão, a música parou. Às vezes tá com defeito aquela faixa. Se for num CD, o CD tá arranhado. Se for num disco, o disco tá arranhado. Se for numa música baixada, corrompeu aquela parte da música. Gente, tudo tem explicação lógica. Se a gente for sentar, parar pra explicar, pra você não ter... Principalmente, a gente pode perceber que essa família é uma família pobre. Não tem outra palavra, pobre. Por quê? E pobre, porque é casa do governo, ela correu atrás. E pobre não tem, não é que nem rico, que vou mudar de casa, que essa tá assombrada. Não, gente, se essa casa aqui assombrar, a gente vai ter que ficar nessa casa. Não fico, não. Chega o Vitor de Malicuí, oi mãe, vim passar aqui 1 mês ou 2. Não fico não. Não, gente, porque tipo assim, pelo que eu entendi a história, a família tava super feliz porque conseguiu uma casa própria ali, um lugarzinho. Pois é, né? Não Imagina, tem um momento de paz. Não tem. Aí é foda, entendeu? Porque não tem um momento de sossego. Porque conseguiu uma casa ótima, numa localidade ótima, mas veio com um fantasma embutido. E aí? Tinha que ter o combo. Tinha que vir o combo, gente. Não tem paz. Vamos então para a última história. Se você tá gostando, deixa o seu like e confere se você tá inscrito no canal. E dá uma olhadinha aqui que a gente tem o Seja Membro, gente. Que o Seja Membro, você vê uns vídeos mais exclusivos ali. Tá? Tem os vídeos que não saem no canal, tem vlogs, tem curiosidades, tem umas coisas aí pra você ver, tá? Dá uma olhadinha aqui no nosso Seja Membro. A próxima história chama-se Passos na Escada. E vamos ver o que essa história guarda pra gente. Nossa, eu falei meio sussurrandinha, né? Pra gente. Eu queria saber se você pode me ajudar. Gente, Tyrone tá fazendo a Tatá do Dragbox tá fazendo coisa desse meme o tempo inteiro. Da Gretchen. Você pode me ajudar? No quê? Aí agora esse meme tá na minha cabeça o tempo inteiro.
Vamos então pra terceira história. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu perdi a minha irmã pro câncer. Ela morreu na casa da nossa família, no quarto dela de infância, aos 30 anos de idade. Nessa época, os meus pais estavam fazendo algumas adaptações ali no quarto da minha irmã pra tornar a vida dela mais fácil. Tipo, instalando um chuveiro ali pra ficar mais fácil pra ela não ter que ficar andando pela casa, pra ela ter um cantinho dela. Infelizmente, ela faleceu antes dessa obra ser concluída. E pra proteger o carpete ali, né, a casa inteira de carpete, foram colocados alguns plásticos pelo chão inteiro. Então, quando andava, dava barulho. Isso começou a acontecer um dia depois da morte da minha irmã. No meio da madrugada, eu ouvia barulho de alguém pisando nesses plásticos que ficavam no chão, subindo as escadas. E, gente, a cada passo eu ficava mais irritada. E eu sabia que não era passos do meu pai. Porque não adianta, quando você mora muito tempo com uma pessoa, você começa a conhecer o jeito dela andar. E o meu pai tinha um jeito de andar muito específico, porque ele não levantava muito o pé e ele acabava fazendo um barulho arrastado, sabe? Eu sei que a forma que o meu pai andava irritava pra caramba minha mãe. Eu dei uma levantada assim pra ver se tinha alguém subindo e não tinha ninguém lá. Aí eu pensei, tudo bem, eu tô mal pra caramba, acabei de perder a minha irmã, tá ruim pra cacete, pode ter sido uma alucinação, eu não tenho dormido direito. Botei isso na culpa do imaginei. Foi coisa da minha cabeça. Só que, logo na manhã seguinte, o que minha mãe chega e fala pra mim? A minha mãe falou que ouviu passos de um homem na escada durante a madrugada. Eu fingi que não tinha ouvido nada. Eu achei que já tava muito estresse, sabe? Muita coisa acontecendo. Se eu falasse, podia não ajudar em nada. Só ia botar medo na minha mãe ou uma preocupação. Então eu fiquei quieta. Eu nunca contei pra minha mãe e 4 anos atrás ela faleceu e eu não contei pra ela. E pra ser sincera, é uma coisa que eu me arrependo. Eu queria ter contado pra ela. Eu morei naquela casa por 25 anos. Depois disso eu não ouvi mais o homem misterioso subindo as escadas. Nem antes disso eu nunca tinha ouvido. Essa foi a única vez que eu ouvi. Logo no dia seguinte que minha irmã faleceu, foi a única vez. E eu nunca soube quem era esse homem misterioso. Mas assim, antes da minha irmã falecer, ela tava tendo algumas alucinações de que ela tava vendo um homem estranho que ficava no canto do quarto. Eu não consigo explicar e talvez eu não acreditasse se a minha mãe não tivesse chegado e falado pra mim que ouviu também. Eu não tinha comentado nada com ela. Então eu fico me perguntando realmente o que era aquilo e quem era esse homem misterioso. Fim da terceira história. Eu não sei se vocês têm costume de usar o Reddit, mas além das postagens, né, tem ali um espaço para as pessoas comentarem sobre as histórias. E o primeiro comentário que tava lá era que talvez a irmã dele foi visitar para se despedir. Mas como é que sabiam que eram passos de homem? Isso que eu não entendi. A mãe dele, a mãe da pessoa que conta a história, cismou que era passos de homem. Pode ter aquela coisa de, passo forte. Então o passo da Mariana, gente, Mariana, minha amiga, é passo de homem. A Mariana é homem, porque, nossa senhora, parece que tá vindo um troglodita aqui pisando, porque ela pisa muito forte. Humilhando do nada. Não, é porque a Mariana não mora em apartamento, ela mora no térreo. Quando você mora em apartamento, você aprende a pisar leve, entendeu? Quando eu não morava em apartamento também, eu pisava igual um bicho, igual um rinoceronte. E, sei lá, deve ser por conta dessa coisa, tipo assim, deve ser uma pessoa com passos muito pesados, sabe? Eu imagino que tenha, que seja por conta disso. Mas também não tem isso na história, só tem a mulher falando que era passos de homem. Mas não sei, gente. Essa história eu realmente não sei. O quê? O que poderia ter sido, Porque no caso da Tinkerbell, da primeira história, eu pensei assim, ela tava acostumada ali com a questão da rotina e tal, acabou ouvindo. Nessa aqui, tipo assim, 2 pessoas ouviram passos que nem... Isso me lembra muito a história que eu já contei aqui no canal, que nem uma vez que eu fiquei numa casa, numa peça que minha mãe fazia, que era num sítio X, aí a gente dormiu em uma dessas casas do sítio, o elenco todo, e numa mesma noite... Todo mundo teve pesadelos horríveis, super violentos, pesadelos péssimos. E na mesa de café da manhã tava todo mundo falando sobre isso. E nos outros dias não teve isso, sabe? Foi um dia específico que a gente dormiu na casa, a maior casa, assim, do sítio e tal, que foi o elenco todo que dormiu. Ninguém combinou, sabe? Ninguém... não... Eu sabia que eu tinha tido pesadelo. Eu tive pesadelo. E eu sabia que eu tinha tido pesadelo antes de outra pessoa falar comigo que teve pesadelo. Bati meu coisa que doeu.
Às vezes foi só um vizinho que eles escutaram subir também. Inclusive, o Vitor acabou de ouvir aqui, enquanto eu tava falando história, Okay. teve barulho seu... É porque aqui em cima é o nosso terraço. Tipo assim, aqui Mas gente... pode falar. Não, é porque aqui a gente também escuta barulhos que às vezes parece que é aqui em casa, só que é lá na rua, entendeu? Ou na rua, ou aqui no vizinho, mas parece que é aqui em cima. Tem prédio que é pior, tem prédio que é melhor, essa sensação. Mas às vezes foi isso, às vezes na casa onde ela tava, no prédio que ela morava, escutou passo, só que era ou na rua ou vizinho, entendeu? Pode Acho ser. que foi isso. Pode ser. Ou era um fantasma, gente. É porque a gente fica aqui, porque já teve comentário de pessoas falando assim. Mas é um canal de terror, mas aí fica arrumando justificativa pra tudo, não acredita em nada. Primeiro, gente, eu não preciso acreditar pra contar histórias assustadoras, tá? Aquele lacre no hater do nada. Eu não preciso acreditar pra contar histórias assustadoras. Mas, se a gente só chegar e falar, é fantasma, vai ser o vídeo mais sem graça do mundo, gente. A gente precisa discutir o que pode ser. Eu nunca vi um fantasma, nunca... Então não sei assim... E nem quero. Antes de eu afirmar, é fantasma e tal, eu tento ao máximo ver toda a situação e colocar as coisas reais que poderiam ter acontecido. É que nem a Fitória, do canal Fitória, que ela já veio aqui. Inclusive, no vídeo que ela participou aqui do canal, ela falou que ela prefere não acreditar nessas coisas, porque se aconteceu com a outra pessoa, pode acontecer com ela. Então ela prefere não acreditar que é fantasma, que é esse tipo de coisa, entendeu? E realmente, eu prefiro acreditar que não aconteceu, porque se acontecer, vai acontecer comigo. Se você tem alguma história assustadora, manda pra gente pro contato naterradomedo@gmail.com, porque aqui, além de contar história de gringos passando perrengues fantasmagóricos, a gente também conta história dos inscritos, então manda pra gente que a gente conta aqui, tá bom? Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal maravilhoso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Elogiei meu cabelo, eu não falei nada pra fingir costume, mas elogiei meu cabelo que eu cortei.